Então, pessoal, vamos dar prosseguimento à resolução de exercícios, né? Hoje nós vamos resolver a questão de número 10, que está aí na página 82 do livro de vocês. E a questão 10 fala o seguinte: os vértices de um triângulo são A, B e C, né? Tal que esses vértices, né, têm coordenadas, o ponto A tem coordenadas 1 e menos 3, o B 3 e menos 5 e o C menos 5 e 7. Então, vocês percebam aí que esse triângulo, né, ele está localizado dentro de um plano cartesiano, porque os seus vértices são dados por meio de coordenadas cartesianas. E a questão pede o seguinte: determine os pontos médios, né, MNP, ou seja, 3 pontos médios, respectivamente do segmento AB, do segmento AC e do segmento BC, e os baricentros G1 e G2, respectivamente dos triângulos ABC e do triângulo também MNP. Então, o que acontece? A primeira coisa que nós vamos fazer é justamente determinar esses pontos médios, né? O ponto médio M, o N e o P. Quando ele diz respectivamente, ele diz nessa ordem, ou seja, o M é ponto médio do segmento AB, o N é ponto médio do segmento AC e o P é ponto médio do segmento BC. Então, vamos lá, primeiramente, encontrar quem é nosso M, gente. Lembra que primeiro a gente acha a coordenada x do ponto médio, depois a coordenada y do ponto médio. Vamos achar primeiro o M, né? A coordenada x do nosso M, do nosso ponto M, né? Eu faço o quê? Eu somo o x do A mais o x do B e divido por 2. Mas por que, professor, eu estou somando o x do A mais o x do B dividindo por 2? Porque o ponto M ele é ponto médio do segmento AB. Lembra que eu pego sempre o x do primeiro ponto mais o x do segundo ponto e divido por 2. Então, vamos lá, eu substituir na fórmula. O x do ponto M vai ser 1, né, que é o x do ponto A, mais 3, que é o x do ponto B, tudo isso dividido por 2. Quanto é que é 1 mais 3? 4. Então, vai ficar 4 dividido para 2. 4 dividido para 2 é 2. Então, o x do nosso ponto M é 2. Vamos achar agora o y do nosso ponto M. O y do ponto M, novamente, nós vamos fazer. Nós vamos somar o y do ponto A, que é menos 3, mais o y do ponto B, que é menos 5, e dividir tudo isso por 2. Então, vai ficar menos 3 mais, né, o menos 5, tudo isso dividido por 2. Menos 3 mais com menos é menos, então vai ficar menos 5. Menos 3 menos 5 é menos 8. Menos 8 dividido para 2. Quanto é que é menos 8 dividido para 2? Isso mesmo, menos 4. Então, nós já temos a coordenada x e a coordenada y do nosso ponto M, que é ponto médio do segmento AB. Então, o ponto M tem coordenadas 2 e menos 4. Agora, nós vamos achar o ponto N, né? Que é justamente ponto médio do segmento AC. Então, vamos fazer aqui, ó. Nós já temos aqui o ponto A e o ponto C, né? Suas determinadas coordenadas. Então, vamos encontrar o ponto N. Primeiramente, o x do ponto N, né? Eu somo o x do primeiro ponto mais o x do segundo ponto e divide tudo isso por 2. Quanto é que é o x do A, gente? É 1. E o x do B, do C, perdão, é menos 5. Então, vai ficar 1 mais menos 5, tudo isso dividido para 2. 1 mais com menos dá menos, então vai ficar 1 menos 5 dividido para 2. Quanto é 1 menos 5? Menos 4, né? E menos 4 dividido para 2 é justamente menos 2. Então, o x do ponto N é menos 2. De maneira análoga, nós vamos encontrar o y do ponto N. O y do ponto N, novamente, a gente soma o y de A mais o y de C e divide tudo isso por 2. Quanto é que é o y de A, gente? Menos 3. E o y de C? 7. Tudo isso dividido para 2. Menos 3 mais 7 é quanto? Isso mesmo, mais 4. E mais 4 dividido para 2 é justamente 2. Então, 4 dividido para 2 é
2. Então, nós já temos a coordenada do nosso ponto N. Nosso ponto N tem coordenadas menos 2 e 2. Agora, nós vamos para o nosso último ponto, que é o ponto P. O ponto P é ponto médio do segmento BC, por isso já está aqui, ó, as coordenadas de B e de C que nós vamos utilizar para descobrir quais são as coordenadas do nosso ponto P, né? Então, vamos lá, ó, novamente, a gente descobre primeiro o x do ponto P, somando o x de B, mais o x de C, dividindo tudo isso para 2. Vamos substituir aqui na fórmula. O x de B é 3, mais o x de C é menos 5, tudo isso dividido para 2. Então, fica 3, mais com menos dá menos, então fica 3 menos 5 dividido para 2. Quanto é que é 3 menos 5? Isso mesmo, menos 2. Então, vai ficar menos 2 dividido para 2. Quanto é que é menos 2 dividido para 2? Menos 1. Então, o x do nosso ponto P é menos 1. Agora, vamos achar o y. O y, novamente, eu somo o y de B, viu? Aqui não é P. É o y de B, que é menos 5, mais o y de C, que é 7. Tudo isso dividido para 2. Quanto é que é o y de B, gente? Ó, que é um errinho, viu? Quanto é que é o y de B? Menos 5. Quanto é que é o y de C? 7. Tudo isso dividido para 2. Então, vai ficar 5 mais 7 dividido para 2. Menos 5 mais 7, né? Dividido para 2. Perdão, gente. É menos 5 mais 7 dividido para 2. Quanto é que é menos 5 mais 7? Isso mesmo, 2. Então, vai ficar 2 dividido para 2. Então, quanto é que é 2 dividido para 2? 1. Então, nós já achamos nossa coordenada, as coordenadas do ponto P, né? Que é menos 1 e 1. Então, nosso ponto P tem coordenadas menos 1 e 1. Então, nós já achamos as coordenadas de M, de N e de P. Agora, o que falta? Isso mesmo, achar os baricentros do triângulo ABC e do triângulo MNP. Nós vamos determinar os baricentros G1 e G2, né? Que são, respectivamente, dos triângulos ABC e MNP. Então, o baricentro G1 é do triângulo ABC e o baricentro G2 é do triângulo MNP. Então, vamos lá. Ó. Recordando bem aqui o teorema, para a gente descobrir o baricentro de um triângulo, no qual seus vértices são dados por coordenadas, né? Como é o caso aqui, para a gente descobrir, primeiramente, a coordenada x do baricentro, nós somamos todas as coordenadas x dos 3 pontos e dividimos por 3. E o y da mesma forma, somamos todas as coordenadas y e dividimos por 3. Então, vamos lá. Ó. Primeiro, vamos determinar G1, né? Que é o baricentro do triângulo ABC. Então, a gente vai determinar primeiro o x do G1 e depois o y do G1, para assim determinar quais são as coordenadas do baricentro G1. Então, vamos lá. Ó. Então, para eu descobrir o x do meu G1, eu tenho que somar as coordenadas x dos pontos A, B e C. Então, o x de A, que é 1, o x de B, que é 3, e o x de C, que é menos 5, e dividir tudo isso por 3. Então, vamos substituir aqui na fórmula. Então, vai ficar assim, ó. 1 mais 3 mais menos 5, né? Entre parênteses, porque é um sinal negativo. Tudo isso dividido para 3. Gente, vamos lá. Ó. 1 mais 3, 4. Então, vai ficar 4, mais com menos dá menos. Vai ficar 4 menos 5 dividido para 3. Quanto é que é 4 menos 5? Isso mesmo, menos 1. Tudo isso dividido para 3. Então, o x do G1 é menos 1 sobre 3, porque, ó, 1 mais 3 é 4, 4 menos 5 é menos 1. Menos 1 dividido para 3 é a coordenada x do nosso baricentro G1. Agora, vamos descobrir qual é a coordenada y do nosso baricentro G1. Novamente, nós vamos somar todas as coordenadas y do ponto A, do ponto B e do ponto C. Ó. O y de A é menos 3, o y de B é menos 5 e o y de C é 7. Tudo isso dividido para 3. Vamos substituir aqui na fórmula. Vai ficar da seguinte forma. Ó.
menos 3 menos 5, que é menos 8, menos 8 mais 7, que é menos 1, tudo isso dividido para 3. Então, vai ficar menos 1 sobre 3. O y do nosso G1 é menos 1 sobre 3. Então, nós já temos a coordenada x e y do nosso baricentro G1. Então, G1 é determinado por essas coordenadas, menos 1 sobre 3 e menos 1 sobre 3. Agora, vamos determinar o nosso baricentro G2, né? Que é do triângulo MNP. Como nós já descobrimos as coordenadas do ponto M, do ponto N, do ponto P, que já estão aqui, ó, nós vamos apenas substituir agora na mesma formulazinha que a gente utilizou anteriormente. Então, para descobrir o x do nosso G2, nós temos que somar o x de M mais o x de N mais o x de P e dividir tudo isso por 3. Quanto é que é o x de M, gente? 2. O x de N, menos 2. O x de P, menos 1. Tudo isso dividido para 3. Então, vai ficar da seguinte forma. 2 menos 2 é 0. 0 menos 1 é menos 1. Tudo isso dividido para 3. Então, o x do G2 vai ser justamente menos 1 sobre 3. Agora, nós vamos descobrir a coordenada y do nosso ponto G2. A coordenada y de G2, novamente, nós vamos chamar o y do M, o y do N e o y do P e dividir tudo isso por 3. Quanto é que é o y do M? Menos 4. O y do N, 2. E o y do P, 1. Tudo isso dividido por 3. Então, vamos substituir aqui na fórmula, né? Substituindo na fórmula, nós temos que vai ficar menos 4 mais 2 mais 1. Tudo isso dividido para 3. Então, vai ficar assim, ó. Menos 4 mais 2 é menos 2. Menos 2 mais 1, menos 1. Tudo isso dividido para 3. Então, o y do nosso ponto G2, nosso baricentro G2, né? É menos 1 sobre 3. Então, as coordenadas de G2 é dada justamente por menos 1 sobre 3 e menos 1 sobre 3. As coordenadas x e y igualmente ao G2. Então, assim, nós terminamos a resolução da questão de número 10, que pede para determinar justamente os pontos médios e os baricentros dos dois triângulos. Um beijo, qualquer dúvida, mandar lá nos grupos de WhatsApp.